Olá, espero que estejam todos bem. Sou Margarete, PCNP de Língua Portuguesa, da Diretoria de Ensino de Santo André. Então, hoje, dando continuidade aos nossos ATPCs, teremos os objetivos de fortalecer e subsidiar o trabalho do professor sobre o ensino da gramática contextualizada e promover estratégias de aprendizagem através da elaboração de atividades que contribuam no ensino da gramática. Então, dando continuidade ao trabalho desses ATPCs, a gente lá atrás iniciou com a competência leitora, lembra? Trabalhando com gêneros orais, dando um exemplo. Na sequência do ATPC passado, a gente trabalhou com a competência escritora, onde a gente trabalhou com a reportagem turística. E hoje, dando continuidade, vamos trabalhar com o ensino da gramática contextualizada, ok? E aí, o tempo de pedir a classificação de frases descontextualizadas ficou para trás. Então, lembra quando a gente estudou, mesmo quando a gente estava no início da nossa carreira, a gente trabalhava muito com essa questão de classificar frases, e nomenclatura, Então, imagine-se tendo de escrever uma oração coordenada assindética e conjugar o verbo ver na segunda pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembrou-se do tempo da escola? Então, era assim, lembra que os nossos professores davam aquela lista imensa, de verbos para a gente conjugar em todos os tempos e modos, sem objetivo algum, porque eu duvido que ele sabia de cor e salteado aquilo, Então, a mesma coisa hoje, esse tempo já passou. No ensino de língua portuguesa não cabe mais isso, Felizmente, o objetivo das aulas de língua portuguesa não é mais classificar frases soltas ou apenas decorar nomenclaturas e conjugações, e sim formar leitores e escritores competentes, Lembrando que o nosso currículo tem como foco de aprendizagem o desenvolvimento da competência leitora, escritora e resolução de problemas, Dentro de todas as áreas do conhecimento. Então, não é só em língua portuguesa. Todas as disciplinas precisam estar desenvolvendo essas competências. Então, não cabe mais a gente ficar só cobrando classificar oração subordinada ou coordenada, conjugar um monte de verbo, se ele não sabe para que é aquilo, não é? Para isso, é necessário ensinar a análise linguística do texto, que é o grande objeto de estudo da língua portuguesa neste momento. E é aí que vai entrar a gramática, para ajudar este aluno a entender a função que cada parte desse texto tem, cada palavra, cada trecho, cada frase tem dentro na composição global do texto. Para isso que a gente vai aprender a gramática. Então, de acordo com Jaqueline Peixoto Barbosa, que ela é docente da PUC, a gramática precisa estar a serviço das práticas de linguagem e adquirir esse conhecimento leva tempo para os alunos. Então, a gramática não pode estar só focada em decoreba, Precisa estar a serviço das práticas de linguagem. Uma vez que a gente trabalha, o nosso currículo, por exemplo, trabalha através dos gêneros textuais, ou seja, como é que eles circulam, como eles são conhecidos socialmente, com essa prática de linguagem. Então, conforme eles aprendem os conceitos que regem o funcionamento da língua, vão se tornando mais críticos e conscientes das estratégias que possuem para compreender a leitura e se fazer entender por meio da escrita. Então, quando o aluno entende o funcionamento, além dos conceitos, aquilo que eu vou tornar a dizer, quando eu trabalho com gramática, não quer dizer que eu não tenha que trabalhar a teoria. Eu tenho que, antes de iniciar esse trabalho contextualizado, o entendimento do uso da gramática dentro, a favor lá no texto, do gênero, eu preciso trabalhar com ele a teoria, sim. Os tipos de sujeito, de predicado, ele precisa entender que os verbos são classificados em tempos e modos. E ele precisa saber quais são. Agora, eu não preciso fazer ele decorar isso. Ele não vai usar. Ninguém na rua vai ficar pensando, verbo... Ninguém vai fazer isso. Mas ele precisa entender o funcionamento desta língua, não é? E aí, eu preciso fazer com que ele entenda esse funcionamento da língua. Na prática, como é que ela funciona, que função isso tem dentro de um texto, O uso da palavra daquele jeito, ela tem uma função, um porquê dentro do texto.
Então, é isso que eu preciso fazer o meu aluno entender. Então, o estudo minucioso da gramática não se resume à simples definição do que é verbo, sujeito e predicado, como a gente tinha no passado, mas saber nomear as partes do texto de acordo com a função que exercem nele, que facilita a sua descrição e análise. Explica Rony Tornelas de Avelar, que é professor da Unicamp e também é autor daquele material do programa Rede São Paulo de Formação Docente, que é do Redfor, né? Que é isso que a gente acabou de dizer. Não adianta só ficar dando nomenclatura, nomear partes do texto, mas ele precisa saber qual é a função de se usar daquele jeito, naquele momento, dentro daquele texto. Para isso que a gente vai trabalhar a gramática. Então, para ajudar você a trabalhar a gramática de forma eficiente, apresentaremos algumas estratégias que podem ocorrer em atividades específicas para resolver um problema, nas situações contextualizadas, dentro de um projeto didático, durante sequências didáticas e atividades permanentes. Então, as atividades a seguir já foram desenvolvidas e aplicadas por alguns professores. Então, as atividades que eu vou mostrar não foram elaboradas por mim, eu vou socializar. Essas atividades foram elaboradas por uma professora que desenvolveu e aplicou. Então, eu vou socializar apenas para vocês terem noção que é possível. Atividades bem simples, né, que a gente acha bobas, mas que não são bobas. E torno a dizer, essas atividades são simples, podem ser complementadas, podem ser inseridas outras nessas sequências didáticas, podem ser retiradas, tudo isso de acordo com a necessidade de cada um, de cada turma, né? Existem turmas mais avançadas, existem turmas menos avançadas, que eu preciso inserir e detalhar um pouco mais minuciosamente, atividade por atividade, para que eles entendam o que se propõe, ok? Então, em 2011, os alunos do 7º ano da Escola Castanheiras, em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo, escreveram uma revista. Então, para dar cabo da tarefa, a professora Silvia Letícia de Andrade ensinou crônica narrativa, notícia, entrevista, artigo de opinião, resenha crítica e reportagem. Ela tratou dos marcadores de coesão textual, em especial os pronomes, as conjunções e os casos de elipse do sujeito. Em atividades de leitura escrita, ensinou como usá-los para indicar informações novas e retomá-las, evitando as repetições. A turma tinha de ver esses elementos como instrumentos para a construção dos textos. Então, ela criou essas atividades, principalmente a questão para não repetir palavras, né, o uso do sujeito, e para não repetir, para evitar repetições de palavras ao longo de um texto, né? Então, ela vai trabalhar. Primeiro, ela aproveitou situações descontextualizadas. Então, paralelo ao projeto da revista, ela criou algumas situações descontextualizadas, sem relação com o projeto didático em andamento, que elas serviram para ensinar conteúdos previstos, como o conceito de sujeito, aquilo que eu falei. Ela vai trabalhar com sujeito, mas isso não quer dizer que ela não tenha que dar o conteúdo, a teoria do sujeito. Então, ela trabalhou com alguns conteúdos previstos, como no caso do sujeito, para depois ela retornar ao projeto, onde ela propôs situações em que a turma podia aproveitar o conhecimento construído para resolver problemas de coesão surgidos durante a produção da reportagem. Né? Então, ela trabalhou paralelamente atividades descentralizadas, né, conforme a necessidade do projeto, de sujeito, do foco no sujeito, do foco de repetição, de verbo, do uso das conjugações, de conjunções. Ela foi trabalhando isso paralelo, porque havia necessidade desse conhecimento adquirido lá no projeto que ela estava desenvolvendo, ok? Então, nessa primeira parte, né, ela trabalhou o foco no sujeito.
Então, numa pausa do projeto de produção da revista, ela explicou à turma o que são os períodos simples e compostos, além da função de cada expressão ou palavra dentro das orações. Então, para que os alunos identificassem e classificassem o sujeito, localizassem o núcleo dele e a classe gramatical do núcleo, a professora entregou uma crônica em que ela introduziu algumas repetições intencionalmente. Então, aquilo que eu falei, paralelo ao projeto, né? Uma vez que havia necessidade disso lá no projeto, eles precisavam saber escrever, né? O uso da norma culta da língua, o uso da gramática. Então, ela, paralelo, trabalhou com a questão de período simples, de composto, a função de cada expressão ou palavra dentro das orações. Além disso, também sujeito, núcleo de sujeito e a classe gramatical do sujeito. Então, ela entregou uma crônica, né? E ela introduziu intencionalmente algumas palavras repetidas no texto para que eles, na próxima atividade, aliás, eles pudessem reescrever este texto, tirando essas repetições que intencionalmente ela colocou, ok? Então, o trecho abaixo é uma adaptação do início da crônica Quando se é Jovem e Forte, de Afonso Romano de Santana. Então, leia-o e faça a atividade. Então, os alunos tinham que procurar, dentro do texto, reescrever esse texto, tentando tirar a repetição da palavra mulher, né? Então, tá lá. Uma vez uma mulher me disse: vocês jovens não sabem a força que têm. A mulher falava isso como se a mulher colocasse uma coroa de louros num herói. A mulher falava isso como se não apenas eu, mas todos os jovens fôssemos um grego olímpico ou um daqueles índios parrudões nos rituais da reserva Xingu. De certa forma, aliás, de certa maneira, a mulher dizia: vocês têm o cetro na mão. E eu, jovem, tendo o cetro na mão, não o via. Aí era a atividade, né? Reescreva o trecho do texto, eliminando as repetições da expressão a mulher. Então, uma atividade simples, né? Você dá um texto para um aluno, né? Você mesmo pode introduzir intencionalmente algumas repetições de palavras e pedir que eles reescrevam o texto, o trecho, né? E tentem tirar o máximo que eles conseguirem para não repetir a palavra X, no caso aqui a palavra mulher. E aí o texto acabou ficando assim. Uma vez uma mulher me disse: vocês jovens não sabem a força que têm. Ela falava isto como se colocasse uma coroa de louros num herói. Falava isto como se não apenas eu, mas todos os jovens fôssemos um grego olímpico, ou um daqueles índios parrudões nos rituais da reserva Xingu. De certa forma, de certa maneira, de novo, a mulher dizia: vocês têm o cetro na mão. E eu, jovem, tendo o cetro, não o via. Aí, depois da correção coletiva, né, você pode corrigir sempre coletivamente com os alunos. Ela entregou, todos receberam o original da crônica, o texto original, né? E aí você pode abrir uma discussão, uma roda, né, para discutir os recursos empregados, que é o que ela fez, para evitar as repetições sem mudança de sentido. Então, ela discutiu isso com os alunos. Por fim, a Silvia listou os recursos gramaticais utilizados pelos próprios alunos durante a tarefa e fez a sistematização. Eles reconheceram que a adaptação que eu distribuí era cansativa e pobre. Então, quando a gente lê um texto com muitas repetições de palavras, ele acaba se tornando cansativo e pobre. E os alunos perceberam isso, né? Após toda a discussão. A importância da releitura e da revisão do texto, assim, se tornou clara para todos. Então, quando ela trabalhou isso com o aluno, ela fez essa releitura e fez essa revisão do texto, ficou clara para eles que é importante fazer a revisão,
para a gente evitar essas repetições, às vezes palavras erradas, a pontuação. Então, é um bom momento da gente estar trabalhando com o aluno e estar lembrando essas questões, né, de uso da paragrafação, uso das vírgulas, do ponto, mesmo a escrita, né, vocabulário, o uso da palavra correta, a escrita correta da palavra. Então, nessa roda, a gente acaba discutindo uma série de coisas que, através de uma simples conversa, o aluno capta a mensagem, né? Eu não preciso ficar falando e dando aqueles exercícios mecânicos ou fazendo decoreba com eles. Aí, na segunda parte, ela vai trabalhar com a organização textual, né? Durante o trabalho de conceitualização do sujeito, iniciou-se a leitura de reportagens. Em seguida, a turma observou os elementos que ajudaram na organização textual, como o uso de pronomes e contrações usados para evitar repetições. Então, ela fez uma outra atividade para trabalhar essa questão da organização textual, né? Como o uso de pronomes e contrações, que a gente evita as repetições. Então, leia e identifique elementos que colaboram na organização textual. Então, ela colocou lá o texto, eu tenho nome. Pipa, bacalhau, rolha de poço, quatro olhos, lombriga, nerd, gaguinha. Na hora de inventar apelidos idiotas, a galera esbanja a criatividade. Se a gente fosse fazer uma lista deles, pode apostar, ela não acabaria nunca. Essa história de ficar zoando com os amigos, colocando neles apelidos maldosos, é uma tremenda sacanagem. Quando o colega aponta o outro na hora do recreio e fala, lá vai a baleia fora d'água. A intenção pode até ser divertir a turma, provocando risos em uns e outros. Mas, na verdade, o que acaba causando é muita mágoa em quem está na berlinda, sendo alvo da gozação. Então, nesse tipo de brincadeira, não tem nada de engraçado, não. Atitudes que ofendem e magoam não tem nada de divertido. Quem já sentiu na pele a dor de receber um apelido desses, sabe disso muito bem. Então, foi uma reportagem na revista Atrevidinha, número 11, em março de 2005, né? Então, um sujeito, diferentes termos. Aqui, a professora, ela leu o texto, né? E a gente percebe que lá no texto existem algumas palavrinhas que estão em negrito. Então, ela propôs que os alunos realizassem com ela a atividade assim, né? Então, quando ela leu o texto, né? Depois que ela leu, dessa maneira ela mostrou como os sujeitos eram recuperados pelo autor do texto, para garantir a coerência deles. A turma identificou diferentes exemplos, por exemplo, na frase, se a gente fosse fazer uma lista deles, ela não acabaria nunca. Então, o sujeito ela, que é um pronome, substitui a palavra lista, né, que é um termo já citado. Então, ela oralmente trabalhou isso com os alunos, né, mostrando essa recuperação de sujeitos por substituições de palavras, né? E aí, ela vai, né, para confirmar ainda, ela fez uma outra atividade, onde os alunos tinham que complete o quadro abaixo com os sujeitos relacionados aos verbos da primeira coluna, com a forma alternativa como são citados. Então, a gente vai ver isso, depois que ela trabalhou isso oralmente, né, e fez com que eles entendessem que é possível se recuperar sujeitos, substituir as palavras. Ela fez uma outra atividade, onde eles teriam que completar este quadro, que a gente vai ver a seguir. O verbo, quem é o sujeito deste verbo, e qual é a outra forma como esse sujeito aparece no texto. Então, tem lá o verbo esbanja. O sujeito é a galera, porque era a galera que esbanjava. Outra forma como esse sujeito aparece no texto. Ele não aparece mais, então só apareceu uma vez. Depois, o verbo acabaria, né? Do verbo acabar. O sujeito era ela. Então, qual é a outra forma que esse sujeito aparece no texto? Ele aparece lá, ele aparece como uma lista.
né? Então, o sujeito uma lista também é o sujeito ela, que foi substituído. O verbo aponta, que é do verbo apontar. O sujeito é um colega, né? E que outra forma ele apareceu no texto? Ele apareceu como sujeito oculto, né? Ele aponta. O verbo tem. O sujeito é nesse tipo de brincadeira. Qual é a outra forma que ele vai aparecer lá no texto, esse sujeito? Quando se fala que as atitudes que ofendem e magoam, né? As atitudes que ofendem e magoam é a outra forma desse sujeito aparecer no texto. Depois, o verbo sabe, que é do verbo saber, né? O sujeito aí é quem já sentiu na pele a dor de receber um apelido desses, era o sujeito deste verbo. E aí, a outra forma que esse sujeito vai aparecer no texto, ele não aparece. Então, aparece uma vez só esse sujeito referente a este verbo. Então, ela criou este quadro para o aluno entender quando eu tenho o verbo, eu tenho o sujeito, e o sujeito daquele verbo pode aparecer de várias maneiras, porque eu posso substituí-los por outras palavras, tá? Por isso que eu falei, são atividades simples, que para nós parecem bobas, mas para o aluno que está construindo o conhecimento faz toda a diferença, né? Muitas vezes o aluno que está no nível mais avançado vai achar bobagem este quadro, mas um aluno que está ainda engatinhando, para ele vai facilitar muito este trabalho usando este quadro aqui. Depois, aí vem o 3, né? Produção de parágrafos, que é o próximo passo, a próxima atividade que ela vai trabalhar. Então, é a terceira parte. Antes da turma escrever as reportagens, a professora propôs um desafio: organizar alguns dados em períodos bem elaborados, articulados entre si e sem repetições. Então, ela pegou um texto, né? Eram 9 parágrafos que formavam um texto. Ser famoso não é troféu. Então, para ajudar, ela apresentou uma lista de pronomes e expressões de explicação e causa, citação, oposição e conclusão, além das temporais. Cada aluno reescreveu o texto, né? E passou para um colega revisar. Na hora da correção coletiva, todos receberam um modelo com as possíveis construções para começar com as suas, para comparar com as suas, né? Então, todos receberam modelos, as possíveis, as construções que poderiam ser feitas com aquele texto, né? Depois eles socializaram as diferentes formas de produzir os parágrafos, né? Então, vamos ver lá como é que ficou. Então, organize as informações apresentadas em parágrafos. Eles devem formar um texto coeso. Então, os dados, né, que era o texto original. O professor de teatro Beto Silveira, de 54 anos, tem uma opinião. Essa opinião é uma má notícia para quem acredita já ter nascido pronto para ser artista. A opinião do professor Beto Silveira é a de que o segredo do sucesso não é a profissão. Aliás, do sucesso na profissão é o trabalho e não o talento. Acabou o tempo de pensar que os artistas são inspirados por Deus. Então, esse é o texto original. E aí, uma das possibilidades, né, depois que o aluno reescreveu, quando eles fizeram a correção coletiva, ela passou, né, as várias possibilidades que poderiam ser de construção do texto. Aí, uma das possibilidades é essa. Segundo o professor de teatro Beto Silveira, acabou o tempo de pensar que os artistas são inspirados por Deus. Má notícia para aqueles que acreditam terem nascido prontos para o sucesso. Então, ela passou, essa era uma das possibilidades, mas ela passou outras. E aí, cada aluno, ela abre uma roda de discussão, eles puderam perceber, porque a gente vê no texto original a repetição, né? Professor Beto, opinião do professor Beto, toda hora Beto. E aí ela construiu, né, a construção de um texto mais coeso, sem as repetições de palavras, passando a mesma informação que o texto pretendia.
Nas nossas considerações finais, né, com atividades simples e bem elaboradas, é possível garantir o ensino da gramática de forma eficiente e gostosa, sem ter de decorar termos ou apenas classificar as palavras dentro de um texto. Para o ensino da língua portuguesa, faz-se necessário a articulação da leitura, escrita e da norma culta da língua, através do estudo linguístico, semiótico, da gramática e etc. Então, aquilo que eu falei, através de atividades bem simples, eu preciso trabalhar com o meu aluno, de forma que ele goste, que se torne uma coisa prazerosa. Então, a gramática sempre é trabalhada depois que eu trabalhei o gênero, né? Então, depois lá atrás, voltando nos ATPCs anteriores, que a gente trabalhou a questão da leitura, a interpretação do texto, né? Essa leitura linguística, semiótica do texto, contexto de produção, como foi produzido, com que objetivo, para quem. Quando eles entenderem isso, aí eu posso fazer a produção de texto, iniciar uma produção textual já coletiva com o meu aluno, né? Fazendo lá a correção, né? Que a gente criou no ATPC anterior. A gente mostrou lá, sugeriu um roteiro de autocorreção, né? O aluno saber qual é o olhar que eu preciso ter para este texto, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso verificar, né, para corrigir. E lembra que eu falei no ATPC anterior, que eu poderia colocar outras atividades, outras situações de aprendizagem, trabalhando-se com a gramática, utilizando-se o mesmo texto, né? Porque aí eu vou trabalhar verbos, as conjunções, questão de sujeito, dos adjetivos, né? Lembra que no texto da reportagem turística trabalhava-se muito com os adjetivos dos lugares, né? Que ela estava sugerindo. Então, a gente vai perceber que tem turmas que eu preciso ir mais além, eu preciso voltar mais para trás ainda. Eu vou ter que trabalhar a questão de paragrafação. Lembra, nessa época, na outra linha, parágrafo, 2 dedinhos. Tem aluno que não tem essa noção ainda de paragrafação. Então, eu preciso trabalhar essa questão de paragrafação, muitas vezes de pontuação, eles ainda não têm noção do uso da pontuação, do uso da vírgula, de ponto, 2 pontos, dos travessões quando eu tenho diálogos no texto. Então, muitas vezes eu preciso, por isso que eu falei, são sugestões de atividades que a gente passou aqui, mas que, dependendo da turma, o professor pode inserir outras, dependendo o grau, né, de conhecimento da turma. Tem turmas que são mais avançadas que outras, tem turmas que apresentam muita dificuldade até de alfabetização. Eu vou ter que voltar, né, criar situações de aprendizagem que garantam o aprendizado. Aquilo que eu falei, qualquer etapa que eu pular vai fazer falta lá na frente para o meu aluno. Por isso que a gente está vendo agora, no material de recuperação e aprofundamento, que eu tenho as habilidades estruturantes, que são as habilidades básicas, que o aluno precisa dominar, porém eu tenho as habilidades de suporte, ou seja, habilidades que vão auxiliar este aluno no entendimento das habilidades estruturantes. São habilidades que ele precisa ter desenvolvida para conseguir dar andamento na habilidade estruturante, que normalmente é isso que acontece com o nosso aluno. Eles têm dificuldade na habilidade X, porque as demais, muitas vezes, ele não entendeu o desenvolvimento, não desenvolveu o desenvolvimento de habilidades anteriores, mais básicas ainda do que aquela estruturante, que são as habilidades do suporte, aquelas que vão auxiliar no entendimento de uma habilidade estruturante. Então, tudo isso eu preciso, são passinhos de formiguinha. A gente não consegue isso da noite para o dia, então vão aulas e mais aulas, não são em 2 ou 3 aulas que eu consigo fazer isso, mesmo porque eu vou iniciar o meu trabalho através dos gêneros, né? Eu vou trabalhar a produção escrita a partir do gênero. Vou trabalhar a gramática contextualizada dentro do texto, dentro do gênero que eu estou trabalhando. Então, por isso que essa professora, ela fez o trabalho dela lá. O projeto era de revista, né? Ela ia montar uma revista. Provavelmente ela deve ter trabalhado toda essa questão. Quais são
as partes que compõem uma revista. O que tem dentro de uma revista? Né? Então, isso ela trabalhou os gêneros, né, que podem ter dentro de uma revista. A gente viu lá notícias, entrevistas, reportagens. Ela trabalhou todos aqueles gêneros. Ela provavelmente trabalhou produção de texto para o aluno entender como se constrói uma notícia e tudo mais. E também ela teve a necessidade de complementar com essas atividades de gramática. Por quê? Porque vão fazer falta na hora da elaboração e da confecção do projeto revista, né? É um projeto, por exemplo, que dá para trabalhar com o professor de arte, né? Dá para trabalhar com o professor de outras áreas, de outras disciplinas, dependendo o assunto que eu vou abordar nesta revista, sobre o que é esta revista. E aí, dentro do nosso currículo, a gente não pode esquecer isso, né? Todo trabalho é feito através da competência leitora, escritora, resolução de problemas, visando todas as áreas do conhecimento. Então, esta função não é só da língua portuguesa, é função também da história, da geografia, da filosofia, das ciências, da matemática. Por quê? Porque existem algumas linguagens específicas que só circulam dentro dessas disciplinas. Nós, de língua portuguesa, vamos dar conta das linguagens lá, dos gêneros, da literatura, das coisas que estão dentro da nossa área. Agora, existe uma linguagem matemática que só circula dentro da matemática. Quem dá conta disso? É o professor de matemática. Então, fazê-los entender uma resolução de problemas, né? O professor cria lá um probleminha e a grande dificuldade dele de resolver, saber que conta eu vou fazer, é exatamente o entendimento e a compreensão daquela situação, problema apresentada pelo professor. E aí o que o professor precisa fazer? Ler junto com o aluno, destrinchar aquilo de uma forma que ele entenda. Então, quando ele fala, João ganhou 5 balas e 5 pirulitos. Esse ele dá entendimento de quê? De uma adição. Então, é este tipo de trabalho que os professores precisam fazer, né? Assim como dentro das ciências, da geografia, da história, filosofia, cada um dentro do seu quadrado precisa desenvolver esta competência leitora, escritora e a resolução de problemas, usando as linguagens que só circulam dentro da sua disciplina. Nós temos que dar conta da leitura escrita e o uso da norma culta da língua. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar a produção de texto, uma das habilidades cobradas também é o uso da norma culta. Então, o aluno precisa saber pontuação, paragrafação, o uso dos conectivos, conjunções e tudo mais para que o texto no final seja coerente, seja coeso, tenha sentido, né? Que os parágrafos estejam articulados entre si. Eu não posso mais trabalhar a gramática da maneira que a gente aprendeu, né? Separe e classifique o sujeito predicado, uso várias orações, ou separe e classifique a oração subordinada substantiva, ou adjetiva, ou adverbial. São coisas desconexas, né, compartimentadas, e que por isso que o aluno não... Ele fala, por que eu estou aprendendo isso? Já quando eu trabalho com textos, ele entende, por exemplo, o uso do sujeito. Por que eu aprendi sujeito oculto, indeterminado, né? Exatamente porque para evitar repetições de palavras, porque se eu repetir muitas palavras dentro do texto, meu texto vai ser cansativo e vai ser pobre. Então, nesse sentido, o aluno vê porque o sentido de aprender determinadas coisas, né? A gente vê, por exemplo, o ensino da matemática hoje. Às vezes eu vejo, assisto algumas formações de matemática e os professores dão algumas dicas. Olha, aqui a soma desses ângulos sempre vai dar tal coisa. Eu olho e falo, puxa vida, por que na minha época não me deram essa dica? Né? Faziam a gente decorar, quebrar a cabeça, e sendo que tinha uma dica fácil de que fazia todo mundo entender rapidinho, né? São essas dicas que eu preciso dar para o meu aluno, né? E isso está muito claro agora neste momento da recuperação, né?
Se eu não recuperar a parte básica, o básico que o aluno deixou de aprender lá atrás, não adianta eu dar continuidade ao trabalho, porque vai estar faltando sempre alguma coisa. É uma bola de neve. Então, uma habilidade estruturante básica que ele deixou de aprender agora, isso vai fazer falta lá na frente e vai rolando, vai virando uma bola de neve, ao ponto que a gente não consegue mais recuperar. Porque aí ele deixa de aprender desenvolver outra habilidade, e mais outra, e mais outra. Lembrando que a gente tem os 3 grandes grupos de habilidades, né? Do grupo 1, 2 e 3. Né? Grupo 1 é observar, explicar, acho que compreender. Eu sempre esqueço o nome delas. Ele só vai, o grupo 1, ele precisa ter desenvolvido todas. Quando ele for para o segundo grupo, que acho que é explicar ou compreender, se ele não dominou, não desenvolveu as habilidades do grupo 1, a 2 vai ter problema. Se ele não desenvolveu habilidades do grupo 1, do grupo 2, as do grupo 3, que são justificar, inferir, aquelas mais complexas, ele também não vai dar conta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de elaborar essas situações de aprendizagem. Por isso que eu falei, vão ter situações em que o professor vai ter que destrinchar muito mais do que a professora aqui fez, porque ainda está faltando uma etapa entre uma e outra que o meu aluno não dominou. Então, é necessário que o professor crie uma atividade simples, básica, muitas vezes parece boba, mas que para o aluno faz todo sentido e faz necessidade para o aprendizado global deste aluno, ok? Espero ter podido contribuir, né, para este ATPC. Lembrando que estamos sempre à disposição na diretoria, esse momento difícil de pandemia, mas estamos dando conta do recado, online ou não. A gente sabe o trabalho que os professores estão realizando, né? Estão se desdobrando, se reinventando, né? Assim como nós também aqui na diretoria, que ninguém é youtuber, ninguém nunca fez isso, ninguém tem equipamento adequado para fazer isso, nós também não. A gente vai se adaptando, né? Quebrando galho aqui, faz uma gambiarra ali para dar conta do recado. A próxima aqui são as referências, né? Que a gente se embasou na Base Nacional Comum, claro, no Currículo Paulista, Revista Nova Escola, no portal do professor do MEC e portal Escrevendo o Futuro. Lembrando que o ano que vem nós teremos Olimpíada de Língua Portuguesa, então um aviso aos professores de língua portuguesa. Acessem o portal Escrevendo o Futuro, se cadastrem, lá tem muito material, tem muitas sequências didáticas e aulas prontinhas para serem desenvolvidas. Além disso, tem todo o material da Olimpíada de Língua Portuguesa, que será o ano que vem. Não deixem de se inscrever, né? Para o ano que vem, as escolas e os alunos estarem participando. A participação não é só participar por participar, porque é disponibilizado todo o material com oficinas, trabalhando os gêneros, né? O passo a passo de cada aula. Então, não deixem de acessar lá o portal Escrevendo o Futuro, se cadastrarem e se inscreverem para o ano que vem, quando abrir. A gente vai estar comunicando às escolas o período de inscrição. Ainda não está aberto, nós estamos ainda em formação. Mas assim que abrir, se inscrevam, façam com que os seus alunos participem, incentive-os a escrever, a ler e a participar da Olimpíada, ok? Muito obrigada. Se nós não nos vermos mais, porque eu acho que no próximo ATPC eu não estarei participando, acho que vai ser o próximo Educação Física, né? Não a semana que vem, a outra, que será o último ATPC do ano. Se nós não nos vermos mais, eu desejo um Feliz Natal a todos, um excelente início de ano, que o ano que vem seja muito melhor que esse, que a vacina chegue e que tudo volte ao normal, apesar que a gente nunca mais vai voltar ao normal, o que era antes, né? Eu acho que nós estamos, assim, muito melhorados, né? Muito mais conscientes de tudo. Mas, enfim, que todos iniciem o ano com saúde, com paz, com amor e torcendo para que tudo dê certo no ano de 2021.
Até a próxima. Muito obrigada. Hello, everybody. How are you? Olá, professores. Tudo bem? A proposta de hoje, dessa parte da TPC em língua inglesa, é referente à interface da língua inglesa com as outras áreas do conhecimento, com os outros componentes. É uma temática, uma possibilidade de temática com geografia e ciências da natureza. Então, abordaremos um tema, né, um conteúdo específico para esta época do ano, no sentido de termos chuvas constantes e consequentes desastres naturais, juntamente com a educação e reeducação de riscos e desastres, uma proposta da Defesa Civil, que nós temos contemplada aí no currículo paulista, na BNCC. Na semana passada houve um seminário, né, a respeito desse assunto, juntamente com a Secretaria de Educação, abordando esse tema e retratando a Agenda 2030 e temas contemporâneos transversais, como a educação ambiental e a educação para a redução de riscos e desastres. Primeiramente, nós vamos focar nas habilidades de geografia, de sexto ano, a 11, a 13, a 29 e a 32, que elas falam de todas essas questões de interação do homem, né, da sociedade com a natureza, as causas e consequências das práticas humanas com relação ao clima, os desastres socioambientais, as inundações, enchentes, rompimento de barreiras, deslizamentos de encostas, incêndios, etc. E como esses fenômenos naturais e fenômenos provocados pela ação humana se relacionam com essa questão climática, né? O aquecimento global e efeito estufa, e como essas habilidades que os alunos do sexto ano já aprenderam, já trabalharam com essas questões, elas podem se relacionar com as habilidades de língua inglesa. Com relação à educação e redução de riscos e desastres e currículo paulista com relação ao ensino médio, no que diz respeito a esse segmento, o objetivo é observar o entorno, identificar riscos, com a proposição e encaminhamentos para esse tipo de situação, identificando as ameaças e vulnerabilidades, atentando às políticas de prevenção, a RRD. Então, nós temos aqui essas duas habilidades de ciências humanas, uma delas é ensino médio, IF, que é referente ao itinerário formativo, né, que tratam também dessas questões, não só no âmbito local, mas também regional, nacional e global. Com relação à língua portuguesa, eu destaquei aqui duas habilidades que são específicas do campo de atuação da vida pública, que envolvem os anos finais, sextos e sétimos, oitavos e nonos. Então, sextos e sétimos fala basicamente desses espaços de reclamação, né, de ouvidoria, saque, plataformas de reclamação, e oitavos e nonos, as soluções para problemas de interesse público em busca de espaços e formas de solucionar os problemas num coletivo. E então essa temática também está relacionada com a RRD, tá? Que é a educação para a redução de riscos e desastres. Em ciências, nós temos essa habilidade do nono ano, também sobre essa temática, né? No tocante à solução de problemas ambientais da comunidade, do entorno ou da cidade.
Gostaria de ressaltar mais duas habilidades de geografia, uma de sexto e outra de nono ano. Só que agora essas habilidades elas são específicas. Este asterisco aqui ao lado significa que elas são específicas deste ano. Elas não constam na BNCC, elas estão atreladas às habilidades próximas aqui do componente, só que elas foram construídas pensando nessa especificidade, né? Uma vez que geografia é bastante marcante essas questões socioambientais e os fatores de vulnerabilidade em diferentes lugares do mundo. Como está dizendo aqui nessa habilidade 19 e 25, com relação aos desastres e as suas consequências para os habitantes daquela região. O trabalho da língua inglesa com os outros componentes curriculares, no caso a geografia e ciências, como nós mostramos as habilidades aqui, a língua inglesa leva em consideração duas metodologias no seu material. O Content Based Instruction, que é o CBI, e o Content Language Integrated Learning, que é o CLIL. O conteúdo e a língua, nesse caso, são integrados à aprendizagem. As duas metodologias permitem que o conteúdo de um componente seja articulado ao ensino de línguas, no caso, língua inglesa, por meio da integração das habilidades, das possibilidades de trabalhos interdisciplinares e multidisciplinares, pela reflexão do currículo em espiral, sendo que o conhecimento que o estudante carrega de outro componente vá para a língua inglesa também, e há essa possibilidade de ampliação e progressão das habilidades. Acontece, nesse sentido, o alinhamento do domínio cognitivo à taxonomia de Bloom. Então, é importante mostrarmos aqui que o desenvolvimento cognitivo está relacionado à taxonomia de Bloom, aos verbos que a taxonomia de Bloom nos mostra, que são eles conteúdos, atividades de forma específicas, mensuráveis, atingíveis e relevantes para o aluno, e com o prazo definido, estabelecido para início e fim, que é o que acontece com as atividades que nós temos no currículo. E quando pensamos nessas habilidades de língua inglesa e as de geografia, por exemplo, os verbos da taxonomia de Bloom fazem com que pensamos nos objetivos e resultados possíveis de serem alcançados. Vou exemplificar daqui a pouco por meio dos exercícios. Numa proposta de um trabalho com o 7º ano, referente às habilidades de língua inglesa, nós temos aqui a habilidade 4, a 12, a 13, a 17 e a 20. Elas tratam de inferir, elaborar, escrever em língua inglesa, juntamente com a habilidade que o aluno já viu e já tem conhecimento sobre desastres naturais do 6º ano. Aquilo que o professor já trabalhou com o aluno do 6º ano, então ela retoma essas habilidades sobre defesa civil e outros aspectos ambientais deste material do 6º ano, observando os verbos da taxonomia de Bloom para elaborar atividades e fazer com que o aluno construa o conhecimento dele visando a sua atuação na sociedade em que ele vive, no seu entorno.
aqui a gente vai reiterar o que o Currículo Paulista e a BNCC estão indicando como competências e habilidades. Então, competência no sentido de serem conceitos e procedimentos a serem adotados para a construção de um trabalho, e as habilidades envolvem, né, as práticas, o que ele precisa colocar em prática, que são as habilidades cognitivas e as emocionais. E são as competências e as habilidades que fazem com que o estudante resolva as demandas complexas do dia a dia da vida dele, né? E essas demandas e assim o envolvimento desse aluno no entorno e no seu entorno e nas questões sociais que estão ali presentes, levando o estudante a ser um cidadão atuante e a pensar na questão da cidadania e como ele atua nessa sociedade como um agente atuante e que promove a construção e a transformação dessa sociedade, dessa região. Bom, vamos agora pelas atividades, pelos exercícios, aqui exemplificando. Uma atividade do 7º ano, volume 3, que inicialmente temos o KWL Chart, falando sobre a defesa civil, e depois temos um texto de definição sobre a defesa civil, né, as ações deste órgão, e posteriormente fenômenos naturais que ocorrem sem a interferência do homem. E nessa atividade vocês podem perceber que parte de acontecimentos mundiais na história, né? Como é o caso do The Indian Ocean Earthquake and Tsunami 2004, aqui The Hurricane Katrina 2005, the landslides em Rio de Janeiro em 2011, e para depois, posteriormente, ir para o país, né? E depois para o nosso estado. Então, cabe ao professor trazer para o bairro, para a comunidade, fazer com que os alunos pesquisem os acontecimentos nessas regiões, né? Trazendo materiais de suporte e levando os alunos a fazerem pesquisas também em jornais locais, em revistas, internet. Bom, nesse exercício nós vemos aqui percebemos a gramática contextualizada no uso, né, do I faced a flood em Itaí Paulista, o uso do I have never experienced a flood. Então, além da gramática, o conhecimento, né, o conhecimento de mundo do aluno com relação às experiências pregressas dele, são colocadas aqui nesse mind map. Então, é o exercício que são acionados os conhecimentos de mundo que ele já traz, né, as experiências dele com relação à língua e vocabulário, além do foco gramatical. A leitura da comanda pode ser que o estudante não conheça a palavra real. É importante dar pistas e fazê-lo inferir o significado antes da consulta no dicionário, pois se refere a uma situação específica do nosso cotidiano, quando das chuvas fortes. Então, tentar fazê-lo inferir quais são os acontecimentos, né? Quais são os fenômenos diante de uma situação de chuva muito forte,
e para que depois ele acabe descobrindo, né, o que seria essa palavra. Essa atividade ela está considerando o contexto social onde o estudante mora, de forma que ele colete dados a respeito de sua comunidade. Com base nesses dados, pode ser feito esse exercício e outros que o professor sugerir, além de gráficos e levantamento de estatísticas, podendo fazer essa questão interdisciplinar com o professor de matemática, né? Construindo um material com dados baseados na comunidade onde ele mora. Além de toda essa articulação com os outros componentes, a sugestão, a proposição de fazer pesquisa sobre eventos ocorridos no entorno, como já comentei, né? Sobre as notícias das cidades vizinhas, dos bairros vizinhos. Aqui nós temos duas charges, articulando os diferentes textos, as diferentes semioses, nesse uso do verbal com o visual e interpretação da ironia. E aqui nessa fala, nós temos o uso do ain't. It ain't fish, but we won't starve. E essa utilização dessa forma verbal, inclusive, aparece na BNCC, né, dizendo que não pode ser considerado como uma exceção, como uma curiosidade local da língua, que foge do padrão, e sim apresentada para o estudante, né, que deve ser analisada como um aspecto linguístico a ser observado, né, na condição de legítimo mesmo, e que é possível na interação linguística. E que há possibilidade, sim, de se relacionar com esses aspectos de rompimento da correção, da precisão da língua, e que é perfeitamente possível a utilização dessa forma verbal, considerando isso que a BNCC enfoca. E aí traz também nessa primeira charge, nesse primeiro quadrinho, o milho. Por quê? O milho nessa charge. Então, aqui a placa Welcome to Nebraska. E aí levar o aluno a pesquisar por que ele está utilizando o milho, né? Quando ele fala assim, bem, isso não é um peixe, mas não morreremos de fome. Porque ele pescou um milho, né? Uma espiga de milho. Porque o Nebraska é conhecido, o estado do Nebraska, é conhecido como um grande produtor de milho. E a segunda, além de toda a análise, né, do desenho, também tem a questão verbal, o uso do stopped raining. Como que é essa construção verbal? Vamos fazer a análise com o aluno de como está sendo feita essa construção, como é gramaticalmente construída essa frase. Nessas outras duas, é a mesma situação, o uso da língua e o estudo das questões gramaticais. Nessa segunda charge aqui, ele diz unemployment line seems even longer. Então, dá para se analisar aqui o seems, o uso do seems e o even longer. E essa primeira, a ironia do trash can. Aqui a gente tem um exercício com uma tirinha, também com essa temática, né, das enchentes, só que em língua portuguesa, né, o menino maluquinho.
e análise da tirinha e a interpretação dela. Nesse slide eu trouxe algumas figuras, alguns desenhos a respeito de desastres naturais. Então, o uso das multissemioses com o componente curricular de arte, nas habilidades articuladoras de contextos e práticas e matrizes estéticas e culturais. Então, nós vemos aqui uma situação que pode se agregar também à história, uma vez que está se falando da enchente, né, de St. Elizabeth, de 1421, na região que hoje é correspondente à Holanda. E nós temos também uma figura, um desenho que fala The Haitian Earthquake, que também faz parte de um momento da história em termos de desastres naturais. As enchentes também foram retratadas pelos artistas impressionistas Sisley e Monet, na região da França, de Port-Marly e Giverny. Bom, estamos chegando ao final e com relação a este assunto de educação e redução de riscos e desastres, nós temos aqui possibilidades de atividades entre os componentes curriculares mencionados, envolvendo projetos de oralidade, leitura, escrita, fazendo folhetos explicativos e informativos para a sociedade, jornal da escola, confecção de notícias e usando tecnologias para todo esse envolvimento, né, todas essas atividades propostas, confecção de folders, banners a respeito dessa temática. Aqui estão nossas referências bibliográficas, BNCC, Currículo Paulista, Repórter Diária, Diário do Grande ABC. E também temos uma referência aqui de um caderno bastante interessante sobre desastres naturais da Defesa Civil. É um material muito bom e bem interessante para essa temática e essas atividades que serão elaboradas. Okay, guys, see you in the next ATPC. Have a good job. Bye bye, see you. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço.